Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal para falar sobre Marcus Rashford, ok? Porque como a gente já sabe, Marcus Rashford foi oferecido ao Barça. Um portunhol não está saindo, né? Aí, mas ninguém quer contratá-lo. Nem o United o quer mais, tá? E vamos explicar por quê, galera. Lembram que há um tempo atrás eu conversei aqui com vocês, falei, galera, por que ninguém quer contratar o Rashford? Todo mundo está lutando por Luis Dias, por Nico Williams, o Bayern de Munique ia atrás de Nico Williams e atrás de Luis Dias, tá? Mas o Rashford, cadê? Né? Ninguém, né? Não sei, galera, não sei. Isso aí foi uma coisa que eu comentei com vocês. E agora na Espanha já estão falando sobre isso, o porquê, tá? A gente vai continuar falando sobre isso aí, mas, galera, eu quero falar contigo que não está inscrito no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações. Você vai fazer parte dessa comunidade de culés aqui no YouTube em português, tá bom? Você vai ficar por dentro de todas as notícias do mundo blaugrana, tá bom? E do futebol europeu também. E, aliás, você vai também escutar um maluco tentando falar um português que não sai, às vezes, algumas palavras e se trava totalmente. Mas eu estou praticando, galera. Estou tentando, tá bom? Então, se dá para entender, beleza. Se não dá para entender, galera, você consegue colocar legendas aqui no YouTube. Então, se o YouTube também conseguir entender o que eu estou falando, seria ótimo. Tá, galera? Então, a gente vai falar sobre Rashford, já sabe, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e venha formar parte dessa comunidade culé aqui no YouTube em português. Senhoras e senhores, vamos falar sobre Marcus Rashford, tá bom? O risco enorme que o Barça corre, tá? Se entrar nessa operação. Porque ninguém no mundo do futebol está brigando por contratá-lo. Por quê? Por que nenhum clube europeu quer trocar em Marcus Rashford? Ninguém quer tocar nem com uma vara de 10 metros. Por quê? A resposta eu acho que é simples, galera, tá? Não, eu acho não. Também tá aqui, tá nos jornais comentando que o salário dele é altíssimo. O salário do cara é completamente fora da realidade, tá? Estamos falando de 19 milhões de euros por temporada. E com um rendimento em campo que não justifica nem a metade disso, né? Rashford hoje é um ativo tóxico do Manchester United, tá bom? Um jogador que ganha muito, entrega pouco e que só teria mercado em Arábia Saudita, ok? O Aston Villa, né, onde ele esteve cedido o ano passado, até se interessou, fez uma proposta de 40 milhões de euros. Mas sabe o que travou a negociação? Foi o salário. O United achou a oferta baixa demais, tá? Mas o Aston Villa respondeu, né? Disse que se tiver que pagar esse salário absurdo, então o traspasso tem que ser muito mais barato, tá? Menor do que 40 milhões. E aí que entra o ponto-chave para o Barça, galera, tá? O risco de entrar nessa operação é cair em uma armadilha estilo Bartomeu, tá? O Barça está cogita, né? Uma cessão com opção de compra, tá ok? Esquece, isso não é uma cessão, isso é uma contratação disfarçada, tá bom? Porque uma compra com pagamento é como se fosse uma compra com pagamento parcelado, estilo contabilidade criativa, né? Onde você não paga nada agora para não sujar as contas, né? Mas se compromete a gastar uma fortuna depois. E isso é brincar com fogo, galera. É colocar uma bomba relógio nas finanças, tá? E tudo isso é por um jogador que nem o próprio clube quer, tá? Então, o United teria dito, né? Eu te empresto o Rashford, mas você paga 100% do salário dele, né? E o Barça respondeu, nem a pau, galera, nem a pau, 19 milhões, que pague a mãe dele, né? Não, o Barcelona não quis, tá? Lembram que estavam saindo notícias que o Rashford estava disposto a baixar 40% do salário? Então, parece que não é bem assim, tá bom? Porque o clube catalão só aceita pagar os 60% do salário.
E o United teria que cobrir os 40%, aqueles 40% que supostamente o Rashford queria baixar o salário, tá bom? E o mesmo modelo que o Mônaco usou para levar o Ansu Fati, tá? E mesmo assim é arriscado, galera. Porque se Rashford joga mal, você jogou milhões no lixo, tá? E se joga bem, o United vai querer um caminhão de dinheiro para vendê-lo depois. Ok, o único cenário que eu vejo onde esta operação não seria um desastre seria o seguinte: Rashford vir por uma temporada só, né? Como uma solução temporária, sem obrigação de compra, com um salário dividido com o United e sem ilusões de que ele ficará mais tempo, ok? Como um caso Chesney, como o que está fazendo, como o que está sendo feito com o goleiro polonês, serve para ganhar tempo até o Barça poder encontrar quem em realidade quer, né? Porque o Chesney veio por uma temporada, claro, estava sem contrato, né? Mas veio como por uma temporada, o Barça gostou, então ofereceram outra. Então seria legal assim. Acho que seria a melhor proposta para fazer com Rashford, né? Dizem que o próprio Rashford está começando a ceder. Se o United ameaçar deixá-lo treinando sozinho o verão inteiro, ele talvez aceite uma redução salarial para vir ao Barça, ok? Então não está feito, ele não aceitou o salário, a redução de 40%, como a gente tinha visto em outros vídeos, tá bom? Então, a informação que eu passo, como eu sempre falo, é a informação que está nos jornais espanhóis. Diário AS, Diário Marca, Mundo Deportivo, Diário Sport, tá bom? Então, essa é a informação, tá bom? Que agora ele está começando a ceder, a pensar que poderia ter aquela redução salarial para vir ao Barça, ok? Ele ainda tem 27 anos, tá? E não quer ir para a Arábia, tá bom? Quer provar que pode render a alto nível ainda, ok? E jogar no Barça pode ser uma chance de ouro para ele, né? Mas repito, o Barça não pode cair na armadilha, tá? Rashford só devia vir por um ano. Nada se comprometer com cifras absurdas do futuro, para o futuro, né? Nada de opção de compra obrigatória. A opção não seria opção, né? Seria uma cláusula de compra, né? Então, como comprar parcelado, como eu já falei, né? Exatamente como aconteceu com João Félix, né? Porque ninguém quer esse cara, tá? Porque o rendimento dele é baixo e o salário é alto, né? Mesmo assim, mesmo cenário, tá bom? E olha o que aconteceu com o Barça e João Félix. Promessas, elogios, mas nada em concreto, né? Diziam, o João Félix vai jogar melhor porque o sistema do Barça é melhor para ele, que não sei o que, ele não se dá bem com o Cholo no Atlético de Madrid, depois foi para Wolverhampton, não lembro, né? E ainda não, assim não funcionou. Veio para o Barça, também não funcionou. Agora está no Milan, né? Acho que está na Itália, e também não está funcionando. No fim, o jogador, né, ficou sem mercado. E o Barça se viu com um problema mais em mãos, né, galera? Então, conclusão. Se o Barça quiser o Rashford, que seja sem custos fixos altos, tá? Sem comprometer o futuro e apenas com solução pontual, tá? O problema não é nosso, é do Manchester United. A gente vai dar uma opção para o Manchester United para ele vir, né, se desfazer do problema, só que a gente tem que colocar as condições nossas, tá? O Barça precisa de um atacante? Sim, mas não pode cometer o erro de se amarrar, né, com contratos impagáveis. Marcus Rashford não pode ser o novo caso Coutinho, caso Umtiti, né, o Lenglet, tá? Aqueles caras que vieram aqui com salários altíssimos e a gente não conseguia se desfazer deles, né? Porque o salário era alto e o rendimento era muito baixo. Tá, galera? Agora é com você. O que você acha sobre Marcus Rashford para o Barça? Eu vi que muitos querem o Marcus Rashford no Barça. Galera, eu sei que Marcus Rashford tem um alto nível, tá bom? É um excelente jogador. Só que o rendimento dele não está sendo o melhor, tá? Então, comentem comigo. O que vocês acham do Marcus Rashford?
tá? Aceitaria ele por um ano ou nem de graça, né? Comenta aqui, compartilha o vídeo, tá? Com seus amigos, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, tá bom? E não esqueçam, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça.